Planeswalkers, a mais um episódio do Guia Planar. Eu sou o Matheus. E eu sou o Felipe. E eu sou o Nelson. E esse é o Guia Planar número 31, onde a gente vai continuar a nossa saga sobre Legacy. Lembrando que esse episódio está sendo gravado muito tempo antes de ele ir pro ar, então se alguma coisa gigantesca aconteceu no tempo, passou, a gente comenta mais tarde. Perdeu o Playboy. Isso aí. Então, como foi mencionado no episódio passado, a gente vai para um Crack a Pack de M11, que foi um core set interessante. Acho que foi a primeira aparição dos Titãs, que deu um estrago legal no standard da época. Um estrago legal e muitas outras coisas. Vocês viram o vídeo do Rudy, do Alpha Investments, falando que os core sets vão voltar? Mas anunciaram isso Não. ou ele tá especulando? Não, é especulando. Ah, tá. É que nem ele falou, o que ele falou faz sentido, que foi uma jogada de marketing, né? Isso. O que foi Eu um não- jogado de marketing? Dizer que o último foi o último. Isso aí. Falou que dificilmente vai voltar com o mesmo nome, mas talvez ele voltem com, tipo, sei lá, review sets ou alguma coisa do tipo. Mas como é que isso encaixaria agora na ordem dos sets? Eles já têm a ordem dos blocos todas até, sei lá, 2018. Como é que isso vai entrar? Sempre se dá um jeito. Mas então vamos pro Crack a Pack de M11, que tem mais coisas boas do que parece. Eu acho que eu vou começar a seguir a dica do Nelson e usar um instrumento de corte. Mas ele não faz o barulhinho do... Ou você É, sabe que tu pode só sacudir o booster na frente do microfone e já faz o barulhinho, né? E depois você corta. Não é tão verossímil. cara, eu vou apelar para um lado primal daqui a pouco. Tacar os dentes no negócio. Matheus, quando tu passar de nível, põe um pouquinho de destreza, velho. Não! Me recuso. Porque gastar só em Constituição dá nisso. É, Isso aí. só quer gastar Constituição pra aumentar a quantidade de cerveja. Isso aí, prioridades. Não precisa de precisa? destreza pra levar o copo até a boca, né? Daqui a Por isso pouco que o ele só Matheus bebe vai ter cerveja em destreza tão negativa que ele vai abrir a boca, deitar no chão e dizer despeja. Porque eu acho que o Matheus só toma cerveja em bar aqui. Ele não tem coordenação pra abrir a garrafa. Isso aí, cara. Preciso que alguém faça isso pra mim. Imagina o Matheus se ele gostasse de beber vinho ou champanhe, velho. E tem que Nossa. abrir com aquele bagulhinho que gira e não sei o que e puxa. Não, Imagina o eu Matheus faria aula de abrindo esgrima champanhe daí. com sabre. É, isso aí. Eu Vai faria arrancar aula o de braço. esgrima, tá ligado? Até eu vi esses dias um gifzinho muito bom, cara. Era um cara assim, todo perfeito, vestido com aqueles smoke, não sei se sabe, aqueles garçom de luxo, numa festa mega chique, e o cara passa um tempão assim, preparando, e todo mundo, não, peraí, deixa eu filmar, não sei o que, preparando pra cortar a garrafa com o sabre, sabe? E toda aquela preparação, daí tá pronto, vamos lá pra... Pá, ele dá uma porrada, a garrafa explode na mão dele, vai caco pra tudo quanto é lado. Fail! Viu? Pelo menos quando tu tem destreza baixa, tu não tenta fazer essas coisas. Bom, a primeira carta é Thunderstrike, por um genérico e uma vermelha. É uma mágica instantânea, a criatura alvo ganha +2/+0 e First Strike até o final do turno. E bom combate trick, cara. Bem funcional. Nossa, a próxima carta é muito nostálgica. Elfos de Llanowar. Nossa. Por uma verde, é uma criatura, um elfo druida, e tem vira, adicione um verde à sua reserva de mana. E ela é uma 1/1, mas isso não faz diferença. Isso não importa. Se tu vai atacar com o teu elfo de Llanowar, tu já está... Alguma coisa está muito errada com o seu jogo. Cara, os core set, eles têm um charme, porque como os nomes são mais genéricos de fantasia, assim, é mais tipo D&D, né? Que nem, olha a próxima, Volcanic Strength. Força vulcânica. Por um genérico e uma vermelha, é um encantamento, é uma aura. A criatura encantada tem +2/+2 e travessia de montanhas. Nossa. Por que não, né? Por que não? Como vai mais fluido o Crack a Pack quando não é italiano, né? Um pouquinho mais. A gente vai ter que começar a enrolar, falar besteira aqui pra encher o possível, né? Pra render mais. Não, como é que nós vamos ter os nossos episódios de 2 horas, né? Pra alegria dos nossos ouvintes. A próxima eu não vou conseguir traduzir para português, então pega o número aí, Felipe. É 123. É 123. Arc Runner. Mensageiro do arco. Por 2 genéricas e uma vermelha, é uma criatura, é um boi elemental com ímpeto, e no final
Desculpa, no início do end step, sacrifica esse cara e é uma 5-1. Não tem trampo? Não. Não tem trampo. Mas é um boi elemental. Quem precisa de trample quando você é um boi elemental? É pra atacar, né? Não, é pra te deixar em jogo você ficar no fim do jogo turno. É pra defender. A próxima é 59. É Jace's Erasure. 59. Apagador de Jace. Tá bom. Por um genérico uma azul, é um encantamento. Quando você comprar a carta, você pode fazer com que o oponente alvo mile uma carta. A base do deck Pauper. Turbo Fog. Que triste esse deck, imagina. Eu não conheço o deck, mas eu pensei assim, ele vai milar um por turno. Não, vamos ser justos. O deck usa todas aquelas cartas que é tipo, tu e o teu oponente compram cartas, tipo, tu compra 2 cartas, o oponente compra uma, ele usa Brainstorm, daí com isso aqui ele faz o cara me dar 3. Ele usa aquelas coisas tipo, nula mágica alvo, tu compra 2 cartas, seu oponente compra 2 cartas. Tipo ele ganha em 30 turnos em vez de 60. Isso. Ah, tá. É triste. A próxima eu acho que é a nossa primeira carta ruim de verdade. Tireless Missionaries. Número 36. Deve ser Missionários Incansáveis. 36. Isso aí. Traduziram bem. Por 4 genéricas e uma branca, é uma criatura, um clérigo humano, é uma 2/3 e quando ele entra em jogo, você ganha 3 pontos de vida. Nossa senhora, coisa bosta! Vai ser ruim. Né? Fazer o quê? Nem todos podem ser vencedores. 2, 3 por 5 de mana e tu ganha 3 de vida. Nossa! A próxima carta é um dos motivos de eu sentir falta dos sets básicos, porque tem os Goblins. Gobblers! É número 150. Goblin Balloon Brigade. Essa é massa. Qual que é o número? 150. Eu acho que tu tá cego, Matheus. Porque 150 é Fênix de Magma. Ih, erraram o número da carta na tradução, velho. Que louco. É 140. Brigada Baloeira Goblin. Isso, 150. Cara, porque... 140. É 140, isso, 150. É que tu sabe que é difícil ler essas cartas antigas, né? Tu quer 20? Pra que 10? Toma 5 e fica feliz com 2. Bom, por um vermelho, é uma criatura, é um guerreiro goblin, é uma 1/1, e por um vermelho, ele ganha voar até o final do turno. E ele tem um flavor text muito bom. O inimigo está se aproximando! Rápido! Infile o sapo! Olha aí, cara. Só cartas clássicas. Próxima carta, Naturalizar. Por um genérico e uma verde, uma mágica instantânea, destrua o artefato ou encantamento alvo. Simples e eficiente. Próxima carta não é lá grandes coisas. Blood Tithe. Por 3 genéricas e uma preta, um feitiço. Cada oponente perde 3 de vida, você ganha vida igual à vida perdida esse turno. É legal. Uma cartinha mais pra Commander, né? Mas... Próxima carta, outra carta bem jogável. Acidic Slime, 161. 61. Limo ácido. Limo ácido, por 3 genéricas e 2 verdes. É uma criatura, é um Uzi, é uma 2/2, com um toque mortífero. E quando ele entra no campo de batalha, destrua o artefato, encantamento ou terreno alvo. Muito boa também. Isso aqui jogava no pod, não? Jogava. 1x pelo menos. Muito versátil. Acho que não tem nenhuma outra criatura que tem essa versatilidade. Acho que a mais próxima com isso é aquele Eldrazi verde que sem batalha por Zendikar, mas eu acho que ele não destrói alguma coisa dessa. Número 221. Manto de seda ruflante. Por 3 genéricas, é um equipamento. A criatura equipada é imbloqueável, a criatura equipada tem manto e custo de equipar é 2. Que é bosta. Não é uma bosta não, cara. Eu quase usei ele no meu deck de ninja. Não é tão ruim assim. A próxima é o número 25, o Ovo da Roca, eu imagino que seja. Ovo de rock. É um pássaro, por 2 genéricos e uma branca, uma 0/3, com defensor. E quando ele morre, coloque um pássaro 3/3 em jogo, um token. Eu não consigo entender esse conceito. É tipo, é a mesma coisa que dizer assim, eu tenho um feto de galinha num ovo, eu quebro, vira uma galinha.
Não é isso, não? Tipo, não funciona assim. Não é assim que a vida funciona. Não sei, eu como sou um garoto de cidade, eu acredito piamente que é assim. Foi o que Hollywood disse. É o que tava verdade. nos filmes. O Nelson vê o vídeo aquele do cara fazendo omelete, que ele quebra o ovo e sai um pinto de dentro e acha que aquilo lá é o normal, assim. Mas não tem vários daqueles vídeos dos caras lá na Índia que ele pega o ovinho, quebra o ovinho e sai um pintinho e ele tem que salvar o pintinho da frigideira. Não é assim que funciona, né? É quase isso. Exatamente. Vamos ver se a gente dá sorte que mais uma rara é... Não. Não. Até joga em Commander, mas não é grandes coisas. O Sínodo do Templo, por 3 genéricas, é um artefato, vira, todos os jogadores compram uma carta. É bem jogado em Commander. O Saffron Olive fez um deck com essa carta, agora não consigo lembrar que deck que era. Mas ele tinha todas as compras, ele usava Mina Uivadora, usava isso aí, usava... Esqueci o nome da agora... Ele Essa carta que saiu em... Ele não fez com aquela carta que saiu em Teros, que é toda vez que tu compra uma carta, tu dá tipo um Mó. Pô, como é que é Mó, hein? Millstone no adversário. Que daí tu revela as duas do topo, se elas tiver a mesma cor... Tu revela as duas do topo e mila as duas do topo. Se ela tiver a mesma cor, repete o processo. Pode ser. Se eu não me engano, é toda vez que tu compra uma carta, tu faz isso. Pode ser. E ele usava aquela Favorite Visions também. Uhum. Aí tu vai comprar um basilhão de carta, o oponente também, mas beleza, é mais 1000 pra ti. Uhum. O nosso token é um Uzi, daquele que se separa, porque ele é uma 2/2, e quando ele morre, coloca 2 Uzi, 1 jogo. É um token que gera tokens. Isso. Eu tinha um amigo meu que tinha um baralho desse token aí, e é roubadaço, velho, tu não se livrava dessa merda. Aí, ó, a gente precisava de um novo set estilo Unhinged pra ter um token de use meio-meio. Tem que continuar se dividindo, né? Isso. E a gente tem uma foil. Não é grandes coisas, mas é uma carta bem jogável. Chandra's Spitfire. Por 2 genéricas e uma vermelha, é uma criatura, elemental, é uma 1/3 com voar. E quando um oponente sofre dano que não seja de combate, essa criatura ganha +3/+0 até o final do turno. Muito show de bola, ficou no meu deck de Burnham por muito tempo. Uhum. Cara, tão bom esse... Nossa, que set bom, velho. Não tinha nenhuma carta assim que tu olhava... Tirando os missionários lá... nenhuma carta que tu pensava... Nossa, que bosta isso, hein, cara? Nenhuma carta chegou na camada de merda. Não chegaram. Bloodtide não era lá grandes coisas, mas, poxa, todas as cartas bacanas, sei lá. Eu sinto um pouco de falta de core sets com um pouco de fantasia genérica. Eu acho que não ser o tempo todo, ser eventualmente um set assim mais padrão, seria legal. E eles são a forma perfeita de não ter a desculpinha esfarrapada de não tem flavor pra botar essa carta, não podemos imprimir, mimimi. Mas o problema de M11 é que ele não tinha nenhuma mecânica, né? Ele não voltou com nenhuma mecânica. Eu acho que foi em 2012 que eles começaram. M11 não tinha Convoke, não foi que voltou Não, com Convoke foi M15. M15 foi Convoke, M12 foi Bloodthirst, M13 foi Exalted e M14 foi outra coisa. Ou troca M13 e M14 e teve uma ali que foi outra. Não lembro. Foda-se, Core 7. Vamos falar do que importa. Vamos falar de Legacy. Spike maldito. O melhor de todos os formatos do universo. Só para as pessoas que ganharam na Mega Sena, entretanto. Fazer aquela musiquinha dos pôneis pro Felipe. Spike maldito, eu odeio Spike. Lá, 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 lá. Não, cara, o formato só gosta de Legacy, não gosta de draft. Lá, 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 lá. O formato de quem ganhou no Mega Sena é o Vintage, cara. O Legacy é chinelão. Mas como o Matheus falou, né? Então nós fizemos uma lista de decks pra falar aqui pra mostrar como é o formato. E a gente chegou no meio da lista, então a gente vai falar agora de mid-range. Tudo perfeitamente calculado. Isso aí. Que terror. Eu admito que pra mim mid-range é um dos decks mais chatinhos de Legacy. Os que eu menos gosto. Menos gosta de jogar contra ou a favor? Os dois, não gosto de nada nos decks. Eu não sei, eu acho que eu jogaria com todos esses. Eu sou o cara que adora jogar de mid-range. Pra mim é o arquétipo mais bacana que existe, porque a base do arquétipo é o quê? Trocar recursos com o adversário e tentar ganhar, fazer essa troca de recursos tendo uma vantagem
sistemática e tentar sobrepor a estratégia do adversário. Pra mim, eu acho que é o padrão mais legal, porque tu tem que conhecer o meta, tu tem que conhecer o deck do adversário, tu tem que saber o que é interessante fazer, qual vai ser a tua estratégia. Não é aquela coisa que é meio padrão, assim, todo jogo vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Então, eu acho... Esse é o meu tipo de deck favorito. Matheus, toma à frente. Então, começando com Jund, o grande e velho Jund. Então, Jund, ele é basicamente o epítome dessa questão, certo? Ele quer jogar as melhores cartas com o melhor custo de mana convertido. Então, é as cartas mais eficientes e ele é o campeão do 1 para 1. Embora recentemente eles estão tentando dar um pouquinho mais de card advantage na versão Legacy do baralho. Essa lista aqui, entretanto, ela tem uma coisa que me buga minha mente completamente. Por que ela tem Starfire? Haha! Hahaha! Aí é o deck do milhão, cara. Green Flare. Green Flare é roubadaço. Ah, mas qual a interação do Green Flare com o Starfire? Delirium. Ah, nossa, 1x, sério. E também pra deixar o Goif maior. Tribal, né? É. Tribal conta como um super tipo. Cara, ele tem 1x de Starfire e 1x de Seal of Fire, que é um encantamento. Que é pra poder ter instantânea, encantamento, tribal, feitiço, criatura, planeswalker. O que mais? Só falta artefato. Artefato não tem. Tá, mas aí é confiar demais no top deck, né? Pra ter 1x de cada um. Mas não é, se vier, vem. Mas é ajudar, exato. Se vier, vem. É porque, se tu for parar pra pensar, é difícil pra tu conseguir Delirium num deck Legacy. Tu não tem, geralmente, 4 coisas fáceis. Tem instantânea, feitiço e criatura. O quarto... E land? Land, Fat Land, cara. Fat Land. É. Mas criatura tem que... Tu não vai matar tuas próprias criaturas. O inimigo vai ter que matar uma, outro vai ter que milar. Também não é o caso desse deck, normalmente. Então tu não tem as 4 fácil. Tu já tem 4 no deck inteiro. Então pra tu ter as 4 no cemitério não é fácil. Qualquer coisa que ajuda, ajuda. Então o deck usa Deathrite Shaman, Grim Flare, Scavenging Ooze, Goif, Bloodbraid Elf, e aí pra ter um pouco de grind com Planeswalkers, a Liliana e a Nova Chandra, porque não dá pra usar o Jace. A Nova Chandra não vai jogar, né, Felipe? O pessoal ainda tá... Cara, depois quando eu falar o próximo deck, daí tu vai entender por que ela não tá jogando, porque o Jund perdeu a vez dele. Aí ele usa bastante descarte, como Thoughtseize e Ino, um pouquinho de Kolaghan's Command também. Mas a grande estrela do deck é, na minha opinião, a interação mais roubada de Magic, que é Punishing Fire com Grove of the Burn Willows. Que praticamente se o oponente tem uma criatura com até 4 de resistência, ela não fica em jogo. Grove mais Punishing Fire é uma delícia. Como eu queria poder jogar isso no Modern? É muito injusto, cara. Não, tá louco. Como que é injusto, cara? Tu tá dando 1 de vida pro adversário. É mega justo. Se bem que eu gosto de jogar com coisas grandes, então, tem um Primeval Titan aqui, foda-se o teu combinho. Mas é isso aí, é um deck que também ele tem um pouquinho de problema contra combo, né? Porque ele só consegue ser reativo, proativo com descarte. Então se o oponente ter o top deck do milhão, tu perdeu. Ele tem algumas coisas no side, por exemplo, como Pitching Needle e Red Elemental Blast, mas não é o suficiente. Então esse é um problema que ele tem que, pelo fato de ele não ter nada reativo e somente proativo, os top decks ferram com ele. E esse deck exemplifica o porquê que eu não gosto geralmente de decks mid-range. Eles não têm alma nenhuma, é só um montado de carta boa. Os outros decks pelo menos tinham um objetivo, uma ideia, uma coisa que eles estavam tentando fazer. Esse aqui, não, ele só joga cartas. É grindar o jogo e ganhar. Ganhar não é objetivo, cara. Se tu ganhar feio, não conta. As listas mais padrão usam Dark Confident pra gerar card de vendas, mas agora o pessoal tá tirando os Dark Confident pra botar o Green Flare, porque ele enche teu cemitério, então ajuda a engordar os teus Goif, ajuda a se auto-engordar, ajuda a filtrar as compras, e também ajuda a botar o Punishing Fire no cemitério pra depois buscar ele com o Grove. Então o pessoal tá começando a tirar os Bobs do Jund. E esse deck também é legal, porque ele pode ser uma boa porta de entrada para um jogador pro Legacy. Porque se tu joga Modern e tu tem um Jund, pra tu, a parte cara de migrar do
do Modern pro Legacy é a base de mana, óbvio. Mas a base de mana dele não é tão ferrada assim, e tu consegue jogar ele com choque até com certa facilidade. E o investimento nas outras cartas não é tão grande assim pra jogar com ele. Porque a base dele é muito parecida com a base do Jund Modern. Então, porque Deathrite Shaman não é tão caro assim, e daí se tu jogou de Jund na época que Deathrite Shaman era válido, provavelmente tu ainda tem eles. Então, se tu tem um deck, tem a versão Modern do Jund, provavelmente vai sair bem barato, na medida do possível, jogar Legacy com ele. E é um deck bem competitivo. Também tem os Grove of the Burn Willows, né? E acho que o Jund Modern não usa. Isso, não usa. O Grove subiu bastante de preço nos últimos tempos, mas eu acredito que em breve veremos um reprint dele, se não no próximo Modern Masters. Porque ele tem jogado Modern no Tron e tal, então é capaz a gente ver reprint. Não o reprint que a gente gostaria, né? Um reprint de verdade, mas é capaz ele sair. Mas, se o Jund tenta ser um deck que grinda o jogo e tenta ter um pouquinho de card advantage pra tomar a dianteira, tem um deck que faz isso com maestria, que é o Shardless Bug, que é o Jund azul, ou o Jund com Brainstorm. Ele usa a mesma base BGX, né, deck preto e verde e alguma outra cor, só que daí, em vez de usar vermelho como Jund, ele usa azul. Ele não é tão eficiente quanto o Jund, a curva de mana dele é um pouquinho mais pesada, porque ele usa cartas com um custo um pouquinho maior, porém, ele tem muito card advantage, porque ele usa Ancestral Vision, que é, né, a cartinha, não tem como jogar ela sem ser com o Suspende, ela tem Suspender uma azul, entra em jogo com 4 marcadores de tempo nela, daí quando tirar o último marcador, tu pode jogar ela, e ela é um Ancestral Recall. Compre 3 cartas. Jogador alvo compra 3 cartas. E além disso, ele usa Baleful Strix, também excelente carta, é uma carta que eu gostaria muito de ver no Modern, que é uma preta e uma azul, por uma criatura 1/1 voar Death Touch, quando entra em jogo compra uma carta. Nossa, esse bicho é sensacional, segura Delver, segura Eldrazi, segura tudo, e ainda te compra uma carta de brinde. Também teve a adição do Leovold, agora que saiu em Conspiracy. E tem o campeão do card advantage, que é o nosso Grey Ogre com Cascade, o Shardless Agent. O Shardless Agent, para um Ancestral Vision, é algo indescritível. O adversário vira a mesa, sai xingando todo mundo, manda o Giz tomar no cu, é muito legal. E basicamente é isso, é um deck grinder que tem muito mais card advantage do que o Jund. O 1/1 dele não é tão relevante, ele não tem o combo Grove mais Punishing Fire, mas pelo fato de ele comprar carta enlouquecidamente e ter Brainstorm pra aumentar a consistência do deck, faz com que ele acabe sendo melhor do que o Jund nesse aspecto do jogo. E ele tem uma grande vantagem em relação ao Jund. Por ele usar azul, ele usa Force of Will. E se ele usa Force of Will, ele é mais resiliente contra combo. Eu acho que essa é a principal vantagem dele em relação ao Jund. O fato de tu ter a proatividade, mas tu também ter a reatividade com o Foe é muito bom. Embora sendo teu único counter spell, tu vai guardar ele pra usar exatamente na hora necessária. Exatamente. E claro, cara, tu jogar um Shardless, tá com a mão na merda, o legal assim, uma das principais cartas do deck é uma roleta russa. Então, na verdade é uma roda da fortuna. Porque daí tu vai lá, não tenho nada pra jogar pra influenciar o jogo agora, só que eu tenho um Shardless. Vamos tentar sorte. Daí o cara tá, sei lá, com 2 cartas na mão, tu precisa fazer descartado. E tu joga o Shardless e revela um hino. E faz o cara descartar a mão. Ou então revela um Goif. Então, uma vez eu joguei um Shardless, revelei uma coruja, comprei a carta da coruja, era uma Liliana. Então, é foda, assim. O deck é muito divertido de jogar com, e geralmente os adversários não gostam de jogar contra. É um deck pra pessoas chatas. E com certeza é o pra acumulado pessoas chatas é o próximo. Esse é. Esse aqui é para as pessoas que não foram abraçadas o suficiente quando eram crianças. Certamente. Death and Taxes também é outro clássico do Legacy. Todo mundo já deve ter ouvido falar. E o nome dele acho que é um dos melhores nomes de Magic, porque é altamente explicativo, né? Então qual é a ideia? A ideia é justamente você ter criaturas que vão encher o saco do adversário, vão taxá-lo de formas diferentes. Então tu vai ter criaturas que vão aumentar os custos das mágicas do adversário, vai ter criaturas que impeçam ele de castar certos tipos de mágica, vai ter criaturas que
enche o saco dele das mais variadas formas. E, obviamente, você vai ter Mother of Runes pra impedir que todas as criaturas que enchem o saco morram. Tudo isso combiado com Aether Vial pra castar mais criaturas por turno, porque nunca é o suficiente. E um combinho que também eu considero um dos combos mais filho da puta que alguém já pensou em fazer, que é o Mangar of Corondor com Caracas. Que simplesmente você paga 1 de mana, já tendo o Mangar em jogo, e exila a criatura do adversário. Permanente, né? Permanente do adversário. Porque como é que funciona? O Mangara, ele tem vira, exile a permanente alvo e exila ele mesmo. Só que ele é lendário, então tu pode, em resposta a essa habilidade, devolver ele pra mão com Caracas, e daí tu só vai exilar permanente alvo. Muahaha. Então ainda é isso, tu vai ter um monte de bichinhos pequenininhos que vão ficar te enchendo o saco, não vão deixar tu fazer nada e vão ficar te batendo aos pouquinhos. E, de novo, teve uma grande adição ultimamente, que foi o Recrutador da Guarda, né? Que pega, eu acho, basicamente o baralho inteiro, qualquer criatura do deck. Menos o Brimas, enfim. É só um X de qualquer forma. O pessoal que joga com esse deck fala que uma das criaturas mais fortes dele é o Flicker Wisp. Porque o Flicker Wisp permite que tu faça o que tu quiser, certo? Essa habilidade de tu conseguir exilar uma criatura por um tempo é muito poderosa. Tipo, o cara tem um bloco. Não tem mais um bloco. Ele vai te atacar com alguma coisa. Se tiver um Aether Vial, ele não vai mais te atacar com essa coisa, sabe? Então ele é muito versátil. E esse é um deck que a versatilidade é muito importante. E ainda é um 3-1 Flyer, né? Isso. E com Aether Vial, tu ainda tem a vantagem de usar ele no fim do turno, que daí tu vai exilar aquela permanente por um turno inteiro. É muito bom. Esse é um deck muito bacana. E, infelizmente, ele também tem... O custo dele tá na land base. Bastante na land base, porque tem Cavern of Souls, Caracas, Richardson Port, Wasteland. É triste. Porque além de atrapalhar o adversário com as criaturas, ele também usa base de mana para atacar o adversário. Principalmente Richardson Port e Wasteland. O Wasteland baixou bastante de preço depois de Eternal Masters, mas Richardson Port tá cada vez mais caro, então isso é foda. Outras adições também que o deck teve recentemente, a nova Thalia. A nova Thalia, ela é estúpida. No Legacy, ela é uma carta imbecil. Que 3 de mana, 3/2, iniciativa, e que os terrenos do adversário entram em jogo virado, é imbecil. Porque daí a base de mana do Legacy, tipo, tem decks que tem mais fetches do que terrenos pra fetear. Porque tu precisa de uma base de mana consistente e tu tem Brainstorm. E tu entrar com uma Fetchland virada em jogo é um desespero. Porque daí tu vai entrar com ela virada, só no próximo turno tu vai poder ativar ela. O terreno que tu busca entra virado, e só no próximo turno tu vai poder usar ele. Tipo... tu já morreu aí. E também tem o Sanctum Prelate, que é o cálice do vácuo com um corpinho, né? 3 de mana, escolhe um custo e mágicas daquele custo não podem mais ser jogadas. Com um corpicho. Ele usa o Manrik Gussari também pra destruir equipamentos. Just because, né? Porque ele tem a Stoneforge. A Stoneforge pra buscar ele, né? Então esse cara, uma cópia dele é mais fácil de conseguir do que aquele outro que não usava a Stoneforge Mystic. Esse é um deck que o tempo passa, o meta muda e ele é sempre forte. Ele sempre tá lá enchendo o saco, fazendo seus pontinhos. É impressionante a resiliência. Ele dá pra dizer que o Defentex no Legacy é o Affinity do Modern. Não importa o que aconteça, ele tá sempre lá. E é da mesma forma que o Affinity, não tem muito que tu banir pra matar ele. E ele só tende a ficar melhor, porque qualquer coisa que saia branca e boa, tá dentro. Isso. E por mais incrível que pareça, pensando, um deck, porque ele é mono white, baseado em criaturas. Você pensa, esse deck deve apanhar pra combo loucamente. Na verdade, não. Que como ele tem a Thalia, que deixa o custo das mágicas 1 a mais, e também ele tem o Ethersworn Canonist no sideboard, ele atrapalha bastante o combo. O combo tem uma vida muito difícil contra Defentex. E tem a versão Abzan do Defentex, que é o Maverick, que ele é basicamente o Defentex com mais criaturas utilitárias que ele consegue do verde e do preto. Então, tu tem coisas como Deathrite Shaman, Gaddock Teeg, Scoozy, Courtier of Kruphix, Knight of the Reliquary, Tireless Tracker, Proclamation Sage,
certo? Tu tem mais criaturas pra encher o saco do teu oponente, porque as brancas não são o suficiente, né? E como tu pode usar também daí Green Sun Zenith, tu consegue tutorar por essas criaturas também. Não precisa Embora- ter 4x delas, só precisa ter um. É interessante que talvez nesse deck, eu não sei se o pessoal já tentou usar aquela com Convoke, esqueci o nome agora. Chord of Calling. Não tem pra quê? Você tem o Green Sun? Não, mas é que o Green Sun não pega criatura que não seja verde, né? Mas qual criatura que não é verde? Talia. Só ela, tá ali Modern Stoneforge Runes, não Mystic. tem outra. Então tem essa diferença. Mas basicamente é a mesma ideia também. E um pouquinho de Card Advantage com o Sylvan Library, porque nunca mata. Você tá jogando Esse de tem verde. preto e verde, dá pra jogar com Decay, né? O negócio é que ele joga preto só pra decay, basicamente, né? E descarte. No main? Não, só Não, no no side. side. Isso. É. Because fuck you, né? Só porque tava sobrando mana aqui, Cara, eu não tenho o tem que fazer o com Punish. ele. Tem o Punishing Maverick, cara. Que tem vermelho só pra Punishing Fire. Não tem nada pra fazer com o meu dinheiro aqui, eu vou botar mais uma cor no meu deck. Isso aí. Que nem o Matheus falou, é o Defentex e o Zabzana. Usa basicamente a mesma estratégia, só que um pouco mais de criaturas, ele bate um pouco mais do que o Defentex, né? O Defentex ele é mais chato. O Maverick ele dá uma trancadinha no jogo pra sair batendo e ganhar o jogo mais rápido. Mas o próximo deck é o deck que eu tenho jogado atualmente e que eu tô muito satisfeito com ele. É o Agro Loam. Esse deck é engraçado. Porque a primeira vez que tu olha pra ele, tu pensa, esse deck não tem como funcionar. Não faz sentido, nada faz sentido. Mas as coisas funcionam, de uma forma absurda, mas funcionam. Porque é um deck baseado em quê? Ter um Knight of Reliquary grande e bater com ele. Como é que eu faço isso? Como é que eu tenho um Knight of Reliquary grande? Botando terrenos no cemitério. Como é que eu boto terreno no cemitério? Bom, aí tem N formas. Ele, por exemplo, usa Mox Diamond, que daí faz com que tu descarte terrenos. E já que ele usa Mox Diamond, tu tem aceleração de mana. Então por que não jogar Cálice do Vácuo no deck? Tu pode jogar Cálice no turno 1, por que não? Parece bom. Só que se tu joga terreno no cemitério, seria interessante ter Life from the Loam, porque daí tu pega os terrenos de volta. E se tu tem Knight, Life from the Loam, tu descarta terreno, não sei o que, é interessante ter terrenos utilitários. Então por que não de repente ter Caracas, Maze of Faith, Wasteland e esse tipo de coisa no baralho? Algumas versões como a minha ainda usam uma cópia de Dark Depths e Thespian Stage pra ter mais uma condição de vitória ainda, porque esse deck ele sofre um pouquinho de contra-hit com o cemitério. Mas daí com o combo do Depths tu consegue buscar ele com o Knight of Reliquary e tu consegue escapar disso. Além disso, ele usa o combo do Punishing Fire com Grove que o Matheus odeia. Por que não, né? Eu já tô aqui, é um deck de 4 cores, então... É um deck de 4 cores só por causa do Punishing Fire. Basicamente. E daí também, se tem tudo isso e a gente já entrou no modo foda-se com dinheiro mesmo, bota 4 cópias de Dark Confident pra comprar carta. E tem um combinho chato de Wasteland mais Life from the Loam também. Exatamente. Pra tirar o adversário de jogo sem deixar ele com terrenos. E então daí quando não tem a Wasteland tu pode tutorar ela com o Knight e daí começar a usar a recursão com Life from the Loam. É interessante, o deck é bem legal. Ele tem muita versatilidade, usa Green Sun Zenith, por exemplo, para alguns one-off. Por exemplo, ele tem uma cópia de Dryad Arbor, porque no turno 1 não tem nada melhor para fazer. Green Sun Zenith pra 0 para buscar uma Dryad é bacana. E ele tem uma cópia de Deathrite Shaman, não vale a pena ter carta com custo 1 já que tem Cálice, mas uma cópia buscando com Green Sun Zenith também vale a pena. E assim vai, então você tem a possibilidade de ter várias cartas, vários one-offs no sideboard também para buscar com Green Sun Zenith. Eu tenho gostado bastante do deck, ele é bem competitivo, se protege relativamente bem de combo, porque ele usa descarte, ele usa o Cálice, ele usa a Talia, e ele acabou aparecendo um pouco no Magic Online, ganhou espaço, deu uma sumida, mas eu acho que é um deck bem consistente e bem relevante. O Felipe comprou um tabernáculo, tá, gente? Não comprei. Eu não concordo com o uso. Tem algumas listas desse deck que usam tabernáculo, eu não sei se eu concordo. Sentido. Eu não sei se eu concordo com o tabernáculo. Mas, não tenho. Gostaria de ter, mas $1.000 e tantos por uma carta tá muito além do que eu posso ter e querer. Ainda. O dia que eu morar fora do país eu compro. Eu já falei pro Nelson, né? O Felipe é tudo uma questão de tempo. Não é o Felipe não tem a carta, o Felipe não tem a carta ainda.
eu nunca vou jogar com Foe, essa carta de bosta nojenta, desgraçada. Tarmogoyf. Lembra lá nos idos, quando a gente começou a jogar Magic, o Felipe dizia, eu não entendo como é que Tarmogoyf é bom, Tarmogoyf é uma bosta. As pessoas evoluem, né, cara? Assumir os erros faz parte da evolução, cara. É isso aí. Então, indo pro Esper Stoneblade, que foi Flavor of the Month por muito tempo no Legacy. Foi muito jogado por muito tempo. Ele é basicamente o Jund Esper. Embora esse aqui... Jund Esper, leia-se, jogue a maior quantidade de cartas boas no deck e vê o que dá. Esse aqui ele é um pouquinho mais controle, certo? Que ele tem um pouquinho mais de anulação, porque ele é um pouco mais azul. Ele tem alguns refs pra limpar o board. Ele consegue também card advantage com coisas como Snapcaster, Stoneforge, Strix, Click, True Name. São tudo cartas eficientes e de custo baixo. Então ele também tem um monte de cantrips pra buscar o que ele precisa, né? Tu tá jogando de azul, tem que jogar de Brainstorm, obviamente. Então ele é muito baseado nisso, certo? É um deck bem interessante. E se tu quiser ir pro All Control, tu consegue ir depois do sideboard. E aí tu ganha o jogo com o Jace ultando ele. Aí tu junta lá, fica 12 turnos fazendo mais um Jace até tu conseguir lá. Agora tua biblioteca tem 6 cartas. Agora daqui a 6 turnos eu te mato. Pra ser justo, o Jace é de +2 e +2. Pra ser mais rápido, né? Justo. O Jace é muito justo. Cara, aí que tá. O Jace, ele é muito bom quando tu tá na frente. Quando tu tá atrás, jogar um Jace é um brainstorm mais caro da tua vida, cara. Tipo, tanto em dinheiro quanto em custo de mana. Não sei, será que o Brainstorm Foil não é mais caro? Daí é outro nível, né? Aí pimp é foda. O pior é que tem nego que pimpa deck Legacy, cara. Tu vê uns negros lá com uns decks tudo foil, Legacy. Tipo, Deus, como é bom ter dinheiro sobrando, assim. Né? Sim, eu só imagino o dia que a Wizards fizer o nível... Nós temos as míticas raras, nós temos agora as Masterpieces. Quando ele lançar o próximo nível, que vai ser Dual Foil. É uma, ponto. Não é por booster, não é por nada, é uma. E daí os caras vão se matar por essa carta pra pimpar os decks. Mas voltando ao Stoneblade, esse deck, ele sofreu algumas alterações ultimamente, principalmente a inclusão de Baleful Strix, por exemplo. E volta e meia ele volta com o Snapcaster, ele sai do Snapcaster, mas ele é um deck que vem se mantendo ativo no Legacy por um bom tempo. Muitos decks vêm e vão de acordo com as cartas que aparecem, as cartas são banidas, as cartas... E esse deck vem se mantendo consistente, incomodando. É impressionante como o Cowblade, né, virou um deck relevante no Legacy. Cowblade. Agora, mudando de arquétipo, falamos dos mid-range, então estamos chegando mais pro fim da lista, vamos falar de controle. Aqui é aquele momento que os jogadores de Modern ficam tudo oriçados, né, tipo, anula, esse pessoal que só gosta de jogar de azul com anula! Então, não, vocês cara, não sabem o que é todo mundo joga controle. com azul em Legacy, não é só pra nula. Não, mas é que o pessoal que joga Modern acha que azul só serve pra anular e que azul é chato porque só anula, né? Vocês não sabem o que é um deck de controle. Vocês não sabem o que é um deck que anula mágicas. O Miracles é um deck de controle. E o engraçado é que é um dos decks que menos tem anulações no Legacy. Só precisa menos de cópias. uma, né? Sim, menos cópias de Counter Spell. Porque ele usa um combinho muito bacana que é o Counter Top. Counterbalance mais Sensei Divine Top. Counter Top diz, quando um oponente joga uma mágica, é um oponente ou um jogador? Counterbalance. Isso, Counterbalance diz, é um oponente, né? Quando o oponente joga uma mágica, tu pode revelar a carta do topo, se ela tiver o mesmo CMC da carta jogada, anule ela. Sensei Divine Top, tu pode pagar 1 de mana, revelar as 3 do topo e botar elas de volta em qualquer olhar as 3 do topo, né? Revelar. Olhar as 3 do topo e devolver elas em qualquer ordem. Então, levando em consideração que o Legacy é um formato mega eficiente, onde as cartas os decks são super focados em CMC baixo, topando geralmente em 3. O deck do Miracles também é assim, por consequência. A chance de no topo ter uma carta que tem o mesmo CMC da mágica jogada
é muito alta. Então, tu faz um soft lock, onde o adversário não vai conseguir jogar mágicas, porque tu vai revelar do topo e vai anular as mágicas dele. Então, isso é controle. Isso é anular tuas mágicas e não deixar tu jogar, amiguinho. E esse deck também tem sofrido várias alterações ao longo do tempo. Ele tem se adaptado muito bem ao meta. Tanto é que hoje é o deck mais jogado. É o deck que mais conquista top 8 hoje no Legacy. E ele basicamente usa algumas cartas para gerar um pouco de card advantage, como o Snapcaster Mage, o Jace. Ele tem como uma condição de vitória o Monastery Mentor, que se o deck tem bastante cantrips, ele vai acabar gerando muitos tokenzinhos de monge e vai bater para ganhar. Ou então, ele vai ter uma condição de vitória também com Entreat the Angels, que tem milagre. E daí vem o nome do deck, Miracles, porque além de Entreat the Angels, ele usa Terminus. E Terminus com tampo é um roubo. 1 de mana branco para remover todas as criaturas de jogo. E tipo, não importa se ela tem indestrutível, não importa o que seja. Porque ela é colocada no fundo do baralho, não vai nem pro cemitério. Então se tu joga com uma carta para reanimar as criaturas, não adianta, porque elas vão pro fundo do baralho. E com o tampo, tu pode usar o Terminus no turno do adversário. Então, nossa, é isso que deixa esse deck injusto hoje. E é principalmente essa carta que faz com que as pessoas se questionem se deveria ter ou não um banimento no Miracle. Porque Terminus é muito roubado. Se é quebrado, talvez. Mas que é roubado, é. Eu acredito que o baralho não funciona sem o Terminus. Eu acho que ele não tem controle suficiente sem ele. Eles teriam que botar um Veredito Supremo, alguma coisa do tipo, e daí seria diferente, né? Teria que dar uma repensada no deck. Não é instante, não custa 1 de mana. Não, claro. Por isso que eu disse que tem que dar uma repensada no deck, pô. Mas ainda assim, ele ia travar o cara de jogar mágicas e isso não precisa de Terminus pra fazer isso. Com certeza. Um dos problemas do deck é que ele é um deck lento, por ser um deck de controle. E acima de tudo, ele é um deck lento porque ele foca todo em cima do tampo. E daí, então, ele tem muitas fat lanes pra tu ficar reembaralhando teu deck, olha as 3 do topo, reorganiza. Então, pro jogador inexperiente no Legacy e com o deck, a chance de tu empatar e ir pra turnos todo o jogo é muito alta. Então, os jogadores aqueles que tem o domínio maior do deck, esses jogadores eles conseguem jogar rápido, eles sabem exatamente o que eles precisam em cada momento, então eles não têm que ficar pensando se as 3 cartas do topo servem ou não. Geralmente eles já olham as 3 do topo sabendo o que eles precisam. Então, na mão de uma pessoa que realmente sabe jogar com deck, ele é sensacional. Uma pessoa pouco experiente jogando com ele vai passar trabalho e provavelmente vai perder muito até chegar no ponto onde vai começar a ganhar. Porque ele é um deck bem complexo. E, óbvio, né? Por ter bastante anulações e ter também o counterbalance mais o tampo, ele é muito bom contra combo, porque ele pode ficar anulando tudo que o combo tentar fazer. O outro deck de controle do Legacy, esse não tem contra-mágica alguma. Que é o Lens. Então, todo mundo que joga de controle gosta de terrenos, né? Então, em Legacy tem um baralho que é literalmente só terrenos. Não literalmente, mas a maior parte do deck é terreno. A ideia dele é interessante. É basicamente usar e abusar de Life from the Loam para colocar a maior quantidade de terrenos no cemitério e ficar pegando eles de volta. E vencer com a tua condição de vitória, que é Thespian Stage e Dark Depths, que por 2 de mana, tu cria uma 20/20 indestrutível. Com War. A ideia legal disso é que boa parte do controle de Legacy é contra a mágica, ou descarte, e como a tua condição de vitória são terrenos, é muito difícil de tu interagir com elas dessa forma. A única outra coisa que tem é o Wasteland, mas se eles destruírem teus terrenos, tu pode usar Life from the Loam e pegar eles de volta. Então ele é bem eficiente dessa forma. Ele usa Gamble, que é basicamente um tutor de 1 de mana, um vermelho, porque não importa para ele o que vem. Crop Rotation também, que sacrifica um terreno e busca por um terreno qualquer. E por que não? Usa o combo do Punishing Fire para controlar as criaturas do cara. Já que tá ali, né? De grátis. Mas ele tem uma porção de terrenos que ele usa para se defender de diversas formas. Por exemplo, se o cara tá jogando um pouco de agro, tu consegue usar coisas como Maze of Thief para tirar a criatura do cara. Então tu vai provavelmente jogar contra-tempo, que o cara quer resolver uma ameaça só.
pronto, tu removeu a ameaça do cara do jogo com Maze of Ith, porque tu fica virando a criatura dele e ele nunca vai poder te atacar de qualquer forma. Se a situação tá mais complexa, que é, por exemplo, contra Burn, tu tem Glacial Chasm, que previne que dano seja causado pra ti, e a questão de tu ter que sacrificar um terreno quando ele entra é meio que irrelevante, porque tu consegue ficar buscando os terrenos de novo. Wasteland e Rishadan-Port destroem os terrenos do cara, e Tabernáculo destrói com as criaturas do cara e corta a carteira também. E lembrando que ele usa Exploration pra jogar 2 terrenos por turno ou mais. Por que não? Né? Mais terreno, melhor. É muito bom, porque tu consegue fazer um monte de interações interessantes. Principalmente por causa de uma carta chamada Bojuka Bog, ou Bokuja Bog, como é mais conhecida. Que é um terreno que quando ele entra em jogo exila o cemitério alvo, ou do jogador alvo. Então, tu tem respostas pra decks como Reanimator e Dread pré-sideboard. Isso é bem importante. E tu consegue interagir com isso como controle, certo? Então é muito bom, porque tu também, por exemplo, o cara foi lá e fez um Storm fodalhástico e vai te matar. O problema é que com o Tendrils não funciona, mas se o cara vai usar Grape Shot por algum motivo maluco, ou Release the Ends, tu pode usar isso e buscar o Glacial Chasm e pronto, tá ligado? Acabou o combo do cara daquele turno. Então o deck tem bastantes interações, e com sideboard tu consegue usar coisas como Sphere of Resistance para aumentar o custo das mágicas e atrapalhar mais ainda o oponente. Então é um deck de controle que ataca também de uma forma diferente, certo? Não é só a contra-mágica. Ele impede que o oponente jogue e desenvolva o jogo de certa forma. Ele pode castar as coisas, mas a maior parte das vezes não vai ter resultado. Como o principal é as lands, né? Não tem muito como interagir com elas, né? O grande problema desse deck é que se os decks legs são caros por causa da base de mana, imagina um deck que usa 30 e poucos terrenos. Então, e usa ainda Tabernáculo, né? Então as coisas ficam salgadas demais. Mas realmente, o deck é bem interessante. E é legal essa forma de atacar o adversário de uma forma completamente diferente, né? Porque, como o Matheus falou, tipo, tu usa... Como é que tu vai usar Counter Spell, descarte, coisa assim, contra um deck que só joga terrenos? Então, é uma forma diferente, bizarra, mas que no Legacy funciona. No Legacy funciona muitas coisas bizarras. Então, falando em coisas bizarras, vamos pra parte de coisas bizarras. Vamos falar de deck Rogue. Os decks que aparecem de vez em quando. Não estão sempre presentes, mudam bastante, às vezes saem de moda, mas são geralmente divertidos. A gente focou nessas listas divididas por arquétipos, mostrar os decks que são mais presentes no meta atual. E daí, não necessariamente que os decks... Não existam outros decks desses arquétipos, na verdade existem. N outros que a gente nem vai falar. Só que a questão é, aqui no Rogue, a gente vai falar de decks, como nós falou, assim, esses decks que são famosos, são conhecidos, mas que talvez estejam meio em desuso agora, ou então que eles vêm e vão com o tempo, mas daí cada um tem seu próprio arquétipo, e daí a gente vai tentar falar o arquétipo de cada um e mostrar o que cada um faz. Então vamos começar com um de combo, que eu acho ele interessante, não tanto pelo combo em si, embora o combo seja bem louco, mas porque é um combo que só foi possível a partir de uma carta nova, né? Que, se eu não me engano, ela é de Innistrad. É de Avacyn Restore. Avacyn Restore, do bloco de Innistrad, né? E eu acho ele interessante por causa disso. Tu pensa, não tem muitas coisas acontecendo hoje que criem novos decks inteiros, né? E essa carta de Innistrad possibilitou a criação de um novo deck do zero. Não é só melhorou um deck ou uma carta boa para um deck, criou do zero. Que é a combinação do Mist Hollow Griffin, que é uma criatura que, ela basicamente, o importante dela é que ela pode ser castada do exílio. Ela é uma 3/3 flying, pode ser castada do exílio. Com Food Chain, que é um encantamento que, me corrija se eu estiver errado, você pode sacrificar uma criatura e você ganha uma quantidade de mana de qualquer cor igual ao custo dela mais um. Exila uma criatura, então. Na verdade, não só sacrifica, mas exila. E, obviamente, isso fica infinito, porque tu pode castar o teu Mist Hollow Griffin, exilar ele com encantamento, tu ganha a mesma quantidade de mana que você castou ele mais um, ele vai pro exílio e, ele pode ser castado do exílio com o próprio mana que tu acabou de ganhar.
Então, mana infinito rapidinho. E esse mana infinito daí tu pode usar, geralmente eles usam pra alguma coisa, não sei se nessa versão aqui tá sendo usado pra alguma coisa, às vezes ele é usado pra castar alguma outra mágica com X, por exemplo, no custo. Eles usam hoje em dia pra jogar o Tidespout Tyrant, Então. que ele é uma criatura que diz assim, toda vez que tu joga uma mágica, devolva permanente alvo pra mão do seu dono. Eu vi outros que usavam também aquela mesma do High Tide, do deck High Tide, que você pode fazer o player alvo comprar X cartas. Também. Então também é outra condição de vitória possível. Mas é basicamente o que tu pode fazer com mana infinito. O que tu quiser fazer com isso. A única limitação é que tu obrigatoriamente precisa jogar com azul e verde. O resto tu faz o que quiser. Então o deck joga uns discards, umas remoções, uns counters, pra ajudar a conseguir o combo e dar uma travada no jogo, digamos assim, até conseguir. E o legal desse deck é que ele usa uma das cartas mais imbecis do Magic, que é Manipulate Fate. É uma instantânea por uma azul e uma qualquer, que faz com que tu procure e exile 3 cartas do teu baralho e compre uma carta. Então, basicamente, é 4x1 nesse deck. Porque tu vai buscar 3 grifos e ainda vai comprar mais uma carta. Grifos no exílio já é um passo à frente já do teu combo. Não precisa nem se preocupar em, eu tenho que castar o grifo e daí usar com o Food Chain pra daí começar o combo. Não, aqui o Manipulate Fate já tá meus grifos tudo lá e era isso. Exatamente. O que é legal desse deck também, que eu acho, é que ele tem muitas interações bacanas. Tipo, ele usa Foe, que ele joga de azul, né? Óbvio. Então, tu pode exilar o grifo da tua mão pra pagar o custo da Foe. E daí tu pode depois jogar o grifo. Ou então, o adversário matou o teu grifo tá no cemitério. Puta merda, como é que eu vou jogar então meu grifo? Eu preciso dele no exílio. E tu usa o Deathrite Shaman pra exilar teu grifo. E daí tu pode jogar ele. Então, o deck ele tem muitas interações bacanas, assim. Essa carta, eu até ouvi falar uma vez que o pessoal tava reclamando dessa carta porque ela fazia um bagulho que não deveria nenhuma criatura fazer, né? Que é castado do exílio. Que permitia esse tipo de bizarrice. E daí até o Maru deu uma admitida. Realmente, acho que essa carta aqui não ficou legal. Mas agora, não sei se foi em Innistrad, que saiu uma carta dessas que dá pra jogar do exílio de novo. Tem um Eldrazi. Isso. Então, eles cometem o erro e continuam insistindo nele. Mas é que o Eldrazi, acho que ele tem mais a ver com o Squee do que com o Mist Hollow Griffin, né? Porque, se eu não me engano, toda vez que o oponente casta uma mágica, ele volta pro exílio. Mas você pode castar ele do exílio, que é a questão bizarra do negócio. O deck também tem o plano B, que é atacar com uma 3-3. 3-3, 4-3-3 flying, tá bom, né? Vai rápido. Isso aí. Acaba o jogo rapidinho. E é legal assim, né? Tipo, eu tenho Food Chain e eu tenho, sei lá, 2 grifos, eu posso atacar com eles, exilar eles, jogar eles de novo, eu tenho eles pro bloco. Exatamente. É muito versátil, é um deck bem divertido. O próximo deck que a gente tem na lista dos Rogues é um deck mid-range, então, tô feliz. Que é o Nick Fit. A ideia desse deck é bizarra, porque ele vai contra os princípios do Legacy. Se os princípios do Legacy são usar cartas eficientes, com baixo custo de mana, esse aqui não, foda-se, eu quero usar criaturas grandes, gordas e bonitas. Então, ele usa muitos terrenos básicos, que também já vai contra a ideia do Legacy, e ele quer usar coisas bizarras. E como é que ele faz isso? Basicamente, o deck gira em torno de Veteran Explorer. Carta simétrica, como a gente já disse várias vezes aqui, se é carta simétrica, então ela é justa. Que ela diz o quê? Quando ele morre, todos os jogadores podem buscar por até 2 terrenos básicos no seu baralho e botar em jogo. Como no Legacy quase ninguém joga terreno básico, ou joga com muito pouco, geralmente só tu tira proveito disso, o adversário não vai tirar proveito disso. Então tu vai rampar e ele custa 1 de mana. E ele é muito fácil de morrer, porque ele é um 1. E é triste tu ficar apanhando pra ele porque tu não quer bloquear ele porque tu não quer que ele morra. Ou então tu tem um Goif em jogo tu não atacar porque tu não quer que ele morra. E o deck ele possui algumas formas de matar ele. De matar o Veteran Explorer. Um exemplo disso é Cabal Therapy. Que daí ele vai lá, joga a terapia da Cabala, olha a mão do adversário e, eu quero tirar essa carta.
Daí tu vai lá, sacrifica o Veteran Explorer, busca 2 terrenos e ainda faz o cara descartar cartas. Me parece bem justo. E ele também tem meio que um toolbox com Green Sun Zenith, então a maior parte das criaturas dele é verde. Então, tá um Green Sun Zenith, pega um Rhino, pega uma Sigarda, pega um Adromoka e já era. Exatamente. E daí ele usa Tampo porque sim, porque é legal comprar escolher as cartas que tu vai comprar. E também usa Pernicious Deed porque sim, porque ele quer matar o Veteran Explorer dele de alguma forma. E isso aqui limpa o board. E deu que ele precisa de terrenos, para depois castar as criaturas gordas e grandes. E basicamente é isso. Então, ele usa essas cartas bizarras, como o Matheus falou, Sigil Rhino, a Dragon Lord Dromoka, Sigarda, coisas que geralmente tu não vê no Legacy. E para se proteger de combo, ele basicamente usa descartes. Nada além disso. Mas a questão interessante dele, como ele tem muitas cartas com CMC 4 ou mais, o Pernicious dele acaba se tornando um ref geralzão de um lado só. Isso. Fala tipo 3. Tá, o oponente tem tudo que custa 3 ou menos e as minhas coisas custam tudo 4 ou mais. Show, eu saí no lucro nessa. Exatamente. É um deck bacana, é um deck bizarro, e se tu gosta de coisas alternativas, esse deck aqui cai como uma luva. É um fit. Que horror. O próximo deck, também vindo dos decks com nomes interessantes, é Dead Gael, que Clique também é um deck mid-range, e esse é o Jund Abzan. Tudo é Jund. Todos os mid-range são Jund, eles são diferentes versões de Jund. Com outras cores, com outras cartas, que não tem nada a ver Isso. com Jund, mas são Jund. Jund não é uma combinação de cor, Jund é um estilo de vida. Então ele usa as cartas que vocês devem imaginar que uma versão Abzan de Jund usaria. Deathrite Shaman, Dark Confidence, Stoneforge Mystic, Goyf, Liliana, Inquisition, Thoughtseize, Swords, Abrupt, Lingering Souls. Sabe as melhores cartas que já fizeram nessas cores? Pronto, junta 4x de todas elas e tem um deck. Isso aí. E a forma que ele se protege de combo é com o descarte. Ele é muito parecido com a versão modern do Abzan, na verdade. A única diferença é que ele joga com coisas como Stoneforge Mystic e Deathrite Shaman que são banidas no Modern. Daí ele pode usar coisas como Jit e Batterskull pra buscar lá e ser feliz atacando com uma 4/4 Vigilância Lifelink por 2 de mana. Justo. Hashtag justo. E além disso, pra gerar card de Vantage, ele usa o Dark Confident, óbvio. Stoneforge Mystic, óbvio. E uma combinação que é meio bizarra, se for pensar em Legacy, né? Mas que funciona muito bem, que é Liliana mais Lingering Souls, que gera Board Presence e card de Vantage. É muito relevante. Próximo deck, então agora a gente vai falar de um deck combo. Esse deck, daqui a pouco ele vai estar subindo de status, daqui a pouco ele não vai ser mais Rogue, porque tá caindo no gosto do pessoal, que é o Turbo Depths. A ideia dele, assim como o do Lands, é ganhar com o combo do Tespin Stage mais o Dark Depth, para gerar a Maritilage, 20/20, indestrutível, voar, bate e ganha. Só que ele tem uma visão um pouco diferente, ele não é um deck controle, é um deck combo. Então ele tenta botar a Maritilage em jogo o mais rápido possível. E como ele faz isso? Primeiro, ele tem algumas acelerações de mana, como o Elvish Spirit Guide. Pois é, o Simian Spirit Guide é só um color shift do carinha mais antigo, que gerava verde. E ele usa, além do Thespian Stage, ele usa o Vampire Hexmage, que remove todos os marcadores de uma permanente. Então, sacrifica o Vampire Hexmage, remove todos os marcadores do Dark Depths. Ui, temos criatura. Além disso, ele usa vários tutores. Ele usa Crop Rotation, Into the North, Sylvan's Cry. Então, ele vai ter muitas formas para buscar o Dark Depths para colocar em jogo. Além disso, também alguns usam cópias de Expedition Map e assim vai. É um deck engraçado porque usa Pithing Needle no main. Porque se tem uma coisa que joga quase todos os decks Legacy, é o Wasteland. E se tem uma coisa que esse deck não quer ver, é o Wasteland. Obrigatório, né? É, exatamente. Turno 1, Pithing Needle, Wasteland. Nem pensa, né? Ah, mas eu tô jogando com Burn. Não interessa, Wasteland. Não interessa, mano. E daí, basicamente é isso. Ele usa descarte e Sphere of Resistance pra se proteger de combo. E, como eu disse, ele tenta, ali no turno 1, 2, já ter uma Maritilagem em jogo pra ganhar com uma porrada só e GG, vamos pra próxima. No turno 2 tu consegue baixando o Urborg primeiro turno, daí no segundo turno Dark Depths, aí tu gera 2 pretos, baixa o Vampire Hexmage e pronto, tu já tem
o bichão em jogo. Dá até Exatamente. no primeiro, mas aí é mais... Aí tem que ser um pouco mais ninja, tem que ter 2 Lotus Petal de mão. Só, né? Mas é isso aí, é o deck... Ele é um deck combo que usa terrenos. Legacy adora terrenos. Isso. As E o bizarrices próximo deck... de Legacy. Legacy adora tanto terreno, mas tanto terreno que o próximo deck não usa terreno. É Vai que lá, ele não é Nelson. Magic também, né? Ele não é Magic também, né? Lembra que eu falei que o Dread era o segundo deck mais detestado pela Wizards de todos os tempos? É porque o primeiro é a versão sem terrenos do Dread. Mas como assim tem sem terrenos? É porque um dia uma pessoa que não só não foi abraçada quando era criança, como também não ganhou presente de Natal, resolveu sentar e pensar, como eu não gosto de Magic, mas eu quero jogar Magic. Então eu vou fazer um deck que não joga Magic, pra jogar Magic. E ele criou um Manaless Dread, um Dread sem terreno, sim, não tem nenhum terreno. Você não gera mana de forma nenhuma com essa porra. É, exatamente. Além de não ter terreno, ele não tem nada que gera mana. Não é? Você tinha decks com poucos terrenos, você tinha decks com bem poucos terrenos, como o Dread, que jogava com 12. Esse aqui não gera mana. Você nunca vai ver mana na sua mana pool com esse deck. E é impressionante como isso funciona. Aí você pensa, tá, mas o Dread precisava descartar suas cartas. Ele usava lá o Faithless Lufin, o Crop Rotation, não. Me fugiu o nome agora. Careful Study. Como é que esse cara descarta? Ué, não tem uma regra que diz que se tu tiver 8 cartas na mão, tu descarta? Então pronto, compra e passa o turno. É simples assim. Ah, mas não tem outra forma, não. Você vai Você vai começar o seu primeiro turno, você vai comprar a sua carta, você vai olhar pra sua mão e vai dizer paz. E daí Spoiler alert, se o teu adversário ganhar no dado e falar assim, não, tu pode começar, suspeite que ele tá jogando de Manaless Dread. Não suspeite, tenha certeza. Porque não tem outra forma de você começar a jogar sem ser essa. Então você não quer começar, você quer comprar a sua primeira carta, você nunca vai muligar, obviamente, e você vai simplesmente comprar a primeira carta, passar. E daí você vai descartar uma linda criatura chamada Fantasmagoria, que foi uma criatura que foi printada muito tempo depois que o baralho de Dread existia e que foi provavelmente o estopim dessa abominação. Que simplesmente ele diz que se Fantasmagoria estiver no cemitério, você pode descartar 3 cartas e retorná-lo para sua mão. Olha só! Tudo que eu queria é descartar mais cartas. É, só que o descartar 3 cartas é custo. Então tu pode estacar a habilidade. Posso descartar minha mão inteira? Não é maravilhoso? Não, em múltiplos de 3. Tu não pode descartar 5 nem 4 cartas, é 3 ou 6. Ou 9 se tu tiver na mão, né? Já é mais do que o suficiente. E quando você faz isso, ele funciona basicamente como um baralho de Dread. Quando finalmente você tem um Dread no cemitério ou um Fantasmagoria para descartar vários Dreads no cemitério. Passe a sua compra, Dreadei, use alguma cantrip que não gasta mana, como por exemplo Street Wraith ou Gitaxian Probe para comprar mais cartas e fazer mais Dreads. E Dreadei loucamente até que você tenha 3 criaturas no board, seja as suas criaturas que entram sozinhas do cemitério, ou uma Narcomoeba, ou até alguma coisa do Breach from Below, que obviamente tem 4, para você poder castar o seu Dread Return, só que dessa vez você não vai retornar o Flare of the Headbound, dessa vez você vai retornar uma outra criatura muito legal chamada Balustrade Spike, também é uma criatura bem nova, acho que também saiu em Innistrad. Que ele diz assim, o player alvo vai milar cartas do seu deck até encontrar um terreno. Olha só, eu não tenho terreno. Então eu vou simplesmente pegar o meu deck inteiro e jogar no cemitério. Agora, ups, all spells. Agora que eu tenho meu deck inteiro no meu cemitério, todas as minhas Narcomoebas entraram, eu posso começar a castar Cabal Therapies e castar outras coisas para ganhar um monte de zumbis dos meus 4 Breach from Below que estão no cemitério, até que finalmente eu posso castar um segundo Dread Return, aí sim eu pego o meu Flare of the Hatebound. Ou então, se eu tiver muitos zumbis, eu posso pegar um Flame King Zealot, que dá +1/+1 e haste para todas as criaturas que eu controlo. Eu vou dar uma dica se você estiver jogando contra Manaless Dread, você estiver a Leyline of the Void no side, muliguem até uma carta. Espera que venha a Leyline. Se vier a Leyline, vocês ganham o jogo. Isso, porque daí o ouvinte pergunta,
Mas Guias, se esse deck não tem terrenos, como que ele joga contra hate? Ele não joga. Ele não joga. É Ele simples assim. concede. Existem algumas versões do deck, inclusive tem um cara chamado Hollywood, que é um dos grandes proponentes desse Manaless Dread. Acho que ele não foi o criador, mas foi um dos caras que mais jogou com ele. Ele ganhou muitos torneios com esse Manaless Dread. E ele, por muito tempo, jogou com uma versão que todo o sideboard era devotado a você conseguir sobreviver a Leyline of the Void. Então ele tinha Dryad Arbor, tinha algumas fetches, alguns terrenos e todas as cartas que destruíam com uma mana encantamentos. E alguns artefatos também, né? Porque sempre tem um artefatinho maroto. Depois de um tempo ele desistiu disso e resolveu fazer uma versão que eu perco só pra Line of the Void, mas todos os outros hate de cemitério eu sobrevivo. Que daí o side dele era basicamente todos os counter spell free. Então você tem o Mindbreak Trap, Force of Will, tem mais outro de Kamigawa, que eu não vou lembrar o nome, alguma coisa show. E daí sempre tem alguma coisa do tipo Mindbreak Trap pra você sobreviver a Storm, Chancellor of the Annex, que impede o oponente de começar a te sacanear nos primeiros turnos com um discard ou alguma coisa assim. E um Sickening Show ou Contágio pra destruir alguma criaturinha que te enche o saco, por exemplo, o Deathrite Shaman. E daí o nosso ouvinte pergunta, mas Guia, se ele não consegue jogar contra hate, como é que ele ganha alguma coisa? Então, ele se vale da constante mudança do meta do Legacy. Como o Legacy não tem tantos banimentos, o meta é mais estável, ele tem ele vive de ondas. Então, hoje tem um deck muito forte, daí os outros decks vão começar a se adaptar para jogar contra ele e ganhar, daí ele vai começar a cair, daí outro deck vai subir, daí os decks vão começar a se adaptar para ganhar dele, e assim vai. Então os decks ficam no topo, estão sempre transicionando. Chega um momento em que os decks que usam cemitério vão caindo em desuso, porque chega alguém no topo que é muito forte contra eles. E com isso, as pessoas começam a tirar hate do sideboard. E desse é o momento que um deck desses cai como uma luva. Porque daí as pessoas vão estar com menos sideboard, menos hate, e tu vai lá e toma na tua cara um deck que não faz porra nenhuma de Magic. Você pode considerar que é o deck Inquisição Espanhola, né? Ninguém espera por ele. E acredite, eu não conheço um deck que consiga vencer Manaless Dread sem hate. É muito difícil. É muito difícil, porque simplesmente tu não tem como atacar ele. A menos que você consiga impedir que ele coloque alguma coisa no cemitério, por exemplo, com discard, não tem como atacar ele. Ele não faz nada. As coisas simplesmente acontecem. Você não vai dizer, eu dou counter. No que? Eu não tô castando nada. Não, tu casta o... Dread Return, sim, exatamente. Mas preciso castar ele pra vencer? Não. Sim, porque daí tu sacrificou criaturas, botou zumbis em jogo, bato com os zumbis e ganho o jogo. Exatamente. Isso foi comprovado quando num maravilhoso dia o Felipe ainda não estava muito ligado como é que o Manaless Dread funcionava, e ele pegou o meu Chanceler do Annex. Ele reanimou o meu Chanceler do Annex. E daí ele disse, agora tu não consegue castar mais nada, porque o Chanceler do Annex faz todas as mágicas custar 1 de mana a mais. Eu disse, tá, não preciso castar nada. E eu bati na cara dele com Icoridius até ele morrer. Triste vida. Esse deck é degenerado pra caralho. Ainda bem que ele é fraco contra... esse deck, se um dia a Wizards cagar fora do pinico e der um jeito do Dread sobreviver a Leyline of the Void, ele vai ser banido automaticamente. Eu não sei o que, mas alguma coisa será banida automaticamente. Bridge, provavelmente. Se banir o Bridge, o deck não funciona. Só que daí mata o Mana Dread também. O Bridge, ele dá um golpe bem forte, mas talvez ele ainda conseguisse, o Mana Dread conseguisse sobreviver sem Bridge. Talvez. Mas, se um dia tiver um jeito de sobreviver a Leyline of the Void com Manaless Dread, eu não consigo imaginar um deck que vai segurar essa merda. Então, indo pra um deck que não conjura mágicas pra um deck que conjura mágicas de custo bem alto, o Big Red, que é o outro lado do vermelho, né? O vermelho ou é Burn ou é Big Red, ele não tem um meio termo. Ou é rápido ou é grande. Isso. Então a ideia desse deck é atrasar bastante o jogo do oponente com coisas como Chalice of the Void e Blood Moon. Ele usa bastante as Soul Lands, então, para conseguir baixar as coisas o mais rápido possível.
E o que ele baixa? Ele baixa coisas como Inferno Titan, Griselbrand, World Spineworm e Emrakul, por que não? Ele tem alguma forma de rampar usando Sitting Song, mas no mais a ideia é usar ou Sneak Attack ou Through the Breach para baixar essas criaturas maiores. Ele usa o Bob vermelho também, o que é bacana. Então, a questão dele é que ele é muito de controle, embora ele não tenha também... Ele não tem contra-mágicas. Ele controla usando Chalice of the Void e Trinisfera. Trinisfera é uma carta muito interessante, porque ela diz o seguinte, se alguém fosse conjurar uma mágica e não pagou pelo menos 3 de mana, ele tem que pagar 3 de mana. Não importa o que tu quer fazer. Eu conjuro de graça. Não, tu tem que pagar 3 de mana. Mas eu descartei cartas pra conjurar. Não, tu tem que pagar 3 de mana. Mas a minha full... Não, 3 de mana. Não, 3 de mana. É tudo 3 de mana. É bem bizarro. É uma carta interessante e bem única. E essa tão única que tem que ter um exemplo na carta. Lembra que a gente falou no último podcast de que se a carta tem um exemplo porque tem uma coisa muito errada com ela. E eu gostei dessa versão aqui porque eu não tinha visto as últimas versões do Big Red. Eu tava acostumado com aquele camarada que joga aqui em Porto Alegre, que ele tem uma versão mais antiga. E agora fiquei muito orgulhoso de ver o World Spineworm no deck, porque eu sempre fui muito proponente dessa carta, achava que ela devia ser mais jogada. E o Sim Brother também me impressionou bastante, porque eu nem lembrava mais dessa carta. A gente tinha profetizado que ela ia ser boa, mas eu nem lembrava mais dela. O Bob vermelho. Mas, cara, as últimas versões também eles estão usando o Gerhulk vermelho, então... Por que não, né? Uma carta, ou tu compra 3 cartas, ou tu dá uma caralhada de dano, ainda mais com esses custos no baralho. Imagina. Quer que eu compre 3 cartas? Não. Pode revelar aí. Tá, World Spineworm, Griselbrand, Inferno Titan. Você morreu. Então, eu acho esse deck muito legal e ele é aquela coisa assim, tipo, ele é a síntese de vou usar tudo que é carta chata que existe na cor vermelha. Eu gosto muito desse deck. Quando tivesse grana infinita pra montar um deck, com certeza seria o Big Red. E nós temos um primo próximo ao Big Red, que é um outro baralho combo, outro baralho mono red, que é o Imperial Painter. Ele consiste basicamente na mesma ideia, é atrapalhar o jogo do adversário com Blood Moon, só que ele usa também Snaring Breed, ele usa... em alguns casos no sideboard ele acaba usando Esfera e Cálice. Mas a ideia é... Por que ele tem esse nome Imperial Painter? Porque ele usa uma combinação de Imperial Recruiter para buscar Painter Servant. Painter Servant diz que todas as cartas têm uma cor. Não importa em que região do jogo elas estejam. Podem estar na mão, no baralho, no exílio, qualquer coisa. Por isso, quando ele busca o Painter Servant, ele nomeia a carta a cor como azul. Por quê? Porque ele tem 4 cópias de Pyroblast e 3 cópias de Red Elemental Blast no baralho. Então, ele tem 7 Vindicar ou 7 Counter Spell por 1 de mana. O que parece bom, né? Deveras. Mas como o Painter Servant deixa as cores de tudo, então ele é simétrico e ele ajuda. É lógico. Isso, exatamente. As minhas coisas vão ser azul também, viu? Se tu tiver um Pyroblast, pode destruir as minhas também. Isso, exatamente. E além disso, daí a condição de vitória dele, já que ele usou o Painter Servant, é Grindstone, que funciona mais ou menos assim. É um artefato, 1 de mana, paga 3, vira ele, o jogador alvo pega as 2 cartas do topo do baralho e mila, né, bota no cemitério. Se as 2 cartas tiverem a mesma cor, repita o processo. Só que, o Painter Servant diz que todas as cartas têm uma cor. Então, mila o baralho inteiro. Lembrando que todas as cartas, inclusive terrenos. Isso. Então, daí ele vai fazer isso pra ganhar o jogo. Ele usa cartas... Se eu tô num deck de controle, por que não, né? Um controle /combo, por que não ter tampo e essas coisas? Então, tudo que tem de bom e melhor de artefatos e vermelho, ele usa pra trancar o jogo até combar. Imagina a seguinte situação agora, me passando pela cabeça um negócio maluco. Tu tem uma floresta, que é uma planície, que é uma ilha porque ela tá encantada com um Spreading Seas, tem um Orborg em jogo, então ela é um pântano, e tem um Painter Servant, então ela é vermelha. É uma crise de identidade forte. Mas é a mesma coisa que a Dryad Arbor com Blood Moon. Ela é uma criatura
ela é uma criatura montanha verde que gera vermelho. Essas crises de identidade. Verde Arbor é um caos. Que ela continua sendo uma criatura, ela continua sendo verde, só que ela se torna uma montanha. Aí você pergunta ela pro juiz, é o seguinte, olha só, eu tinha uma Dryad Arbor, o cara castou Blood Moon, e daí depois eu castei Humility. Aí provavelmente você levará um tiro. Quando tu chama o juiz e fala, juiz, eu tenho uma humildade em jogo, ele já manda tua merda. Então, o próximo também é um combo que me vai muito perto do coração, porque ele chega quase ao Manaless Dread. Infelizmente ele joga com um terreno. Não é assim 4x de um terreno, não é um ponto. É uma taiga, que é o Belcher, que também teve os seus tempos áureos, não muito atrás, porque ele era o Storm padrão. Então, antes de sair as versões melhoradas que estão usando agora do Epic Storm, o Belcher o Storm padrão. E ele é, como todo baralho de Storm, caste 1 bilhão de mágicas possíveis. Mas o ponto é que embora ele consiga vencer com Empty the Warrens, como um Storm mais padrão, a condição de vitória principal dele não é essa. A condição de vitória dele é Goblin Char Belcher, que é outra daquelas cartinhas que quando você olha a primeira vez parece uma bosta, daí você pensa, como é que eu posso quebrar essa merda? Como o Balostrad Spy lá no Manaless Dread. E Goblin Char Belcher diz, ele é um artefato de 4 para baixar e 3 para ativar. E ele diz, revele cartas do topo do seu baralho até você revelar um terreno. Você vai dar dano no player alvo igual à quantidade de cartas reveladas. Se o terreno revelado for uma montanha, você dá o dobro do dano. Então você pensa, mas pode ser que eu revele até uma carta do topo, né? Se o terreno estiver perto do topo. É uma bosta esse negócio, pagar 7 de mana pra isso. E se você não tiver terrenos no seu deck? O que acontece? Então essa é a ideia do Char Belcher. Você vai gerar um monte de mana através dos vários cantrips e coisas para baixar o Char Belcher, ativar ele e de preferência sem a taiga. Como é que você se livra da taiga? Você se livra da taiga usando Land Grant para tirar ela do deck. Ou se você tem certeza que ela não tá no topo, vai lá. Usa o Char Belcher no blind mesmo. Mas eu acho que o pessoal calculou matematicamente e faz sentido tu ter uma taiga. Tu tem mais chances de matar os caras com uma taiga do que sem ela. Porque geralmente, na maioria dos casos, tu vai precisar usar o Land Grant, que tu revela a tua mão, se tu não tiver terrenos, tu pode buscar por uma floresta, né, taiga. Porque tu precisa daquele mana inicial. Porque tu tem o Tinderwall, que geralmente os outros decks de Storm não usam. Que o Tinderwall tu consegue gerar muito mana por uma floresta só. Então, tu precisa geralmente tirar a taiga do teu deck, mas daí tu vai garantir que o cara vai morrer quando tu ativar o Char Belcher. Exatamente. Tu precisa dar um jeito de começar a engine, né? Então, tu tem 4 Chrome Mox, 4 Lotus Petal, 4 Elvish Spirit Guide, 4 Simian Spirit Guide e 4 Land Grant. Então, tipo, você tem muita opção de carta pra tu começar a gerar aquele 1 de mana pra fazer a reação em cadeia ali de terrenos. E é um deck, aqui, esse é o ápice do combo, né, que é um deck feito pra ganhar no turno 1. Ele realmente ganha no turno 1 fácil. Muito fácil. Consistentemente ele ganha no turno 1. Ele perde automaticamente pra full, mas consistentemente ele ganha no turno 1. Então, é muito frustrante tu olhar assim pra tua mão inicial, tu olhar assim, tipo, eu não tenho full, mas eu tenho descarte. Você perdeu. Eu tô no draw. Se o cara não vai combar no turno 1, então eu dou um descarte e ganho o jogo. Daí tu fala, vai lá, começa. E o cara começa, baixa mana, gera mana, Char Belcher ganha o jogo. Daí tu... eu devia ter me ligado pra full. Char Belcher é o deck mais canhão de vidro impossível. Tu não tem, acho que ele não tem defesas possíveis. Não tem o que tu fazer pra se defender quando tu tá jogando com o Char Belcher. O cara deu full, beleza, vamos pro próximo. Mas é lindo de ver. É muito bonito de ver esse desespero acontecendo. Se ele quisesse realmente se defender, ele poderia usar o Pact of Negation. Né? Algumas versões usavam, mas eu acho que foi removido porque deixava o deck inconsistente demais. Eu acho que sim. E outra, cara, no desespero, falhou, ele tem algumas formas de se defender, né? Porque além de usar o Goblin Char Belcher, ele também usa Burning Wish,
pra usar como isca. Né? É. Então, tipo, o cara vai ali e joga... The Warrens, né? Isso, daí o cara usa um Burning Wish e daí o cara fica ali meio que obrigado a usar Full no Burning Wish. E daí no próximo turno ele comba com o Goblin Shardbelt. E no pior dos casos, espera juntar a carta na mão de novo e vamos de novo. Eu já fiz uns proxy com esse deck aí, uns testes, e se tu consegue botar o Shardbelt na mesa, mas não ativar ele, tu ainda tem muitas boas chances de ganhar. Sim, tu vai ganhar. Se tu botou o Shardbelt em jogo, tu vai ganhar. Mesmo que tu não, digamos, tu gastou toda a tua mão, botou o Shardbelt no primeiro turno, mas não teve mana suficiente pra ativar ele. Tranquilo. Espera mais uns turnozinhos. Stifle. Shardbelt não sacrifica, né? Então... Não. O último deck tem que ser o Matheus pra falar. Porque eu dei esse deck. Exatamente. Bom, então tem decks que demonstram que teu amigo tá jogando com eles, ele não gosta realmente de jogar contigo, né? E acho que o ápice disso é Pox. Então, Pox tem um nome baseado na carta de mesmo nome que não é mais jogada, porque o pessoal joga Small com Small Pox agora, porque ela custa 1 de mana a menos e normalmente faz o que tu precisa. Mas Small Pox é uma carta por 2 pretos que diz: todos os jogadores descartam uma carta, sacrificam uma criatura e sacrificam um terreno. E tomam de dano. Então é simétrico. Se é simétrico, é justo. E Smallpox é o contrário disso. Porque o deck de Pox ele é feito pra ele sobreviver na maior escassez de recursos. Ele é tipo uma barata, tá ligado? Pode não ter nada, mas o Pox vai pra frente, cara. O Felipe gostou da definição de Pox. Adorei. Pox é uma barata. Não importa o que você faça, ela sempre sobrevive. Vou ter que conseguir um Protector com uma barata atrás. Bom, então é um deck que ele usa bastante descartes. Então, além do Smallpox, ele usa Inaturak, Thoughtseize, a Liliana, obviamente. Usa Sinkhole pra destruir o terreno dos caras, Wasteland. E Dark Ritual pra te baixar a Liliana no primeiro turno e já começar a atacar a mão do cara. E ele ganha com umas coisas interessantes. Tem o Nether Spirit, né, que ele fica voltando do cemitério e o cara fica te atacando com uma 1/1 até tu morrer, 2/2, né? 2/2. Tá. Então são 10 turnos e não 20, né? Bem não é o Nether Shadow. O Nether Shadow é quando tem 3 criaturas em cima. O Nether Spirit é quando ele é a única criatura no cemitério. É verdade, isso aí. E também tem Cursed Scroll, que é muito bizarra a carta. Que quando tu ativa ela, tu pede pro teu oponente. Tu pede pro teu oponente. Não, como é que é? Tu nomeia uma carta da tua mão. E pede pro teu oponente escolher uma delas. Se ele escolher a que tu nomeou, ele toma alguma quantidade de dano. Mas como tem uma barata, tu vai ter uma carta só na mão. Então o cara vai falar, tá, eu tenho aqui um terreno. Um pântano. Né? Escolhe essa carta aqui, tá? Pode escolhe. Ele usa Tabernáculo também porque ele tem dinheiro pra jogar. Mas ele usa bastante terrenos, porque exatamente ele fica se destruindo todo. É um autodestrutivo. Cara, eu não acredito, essa versão usa Tumba Vurami, velho. Sério? Sim. Sim. Claro, uma 5/5, cara. Nossa, uma 5/5 pra tu perder todos os teus terrenos, né? Sacrifique todos os terrenos. Mas quando a gente não tem nenhum, tu vai ter uma 5/5 em jogo e não vai ter nada. Mas o Matheus, tu esqueceu da principal condição de vitória do baralho, meu. Mishra's Factory. Que horror. Essa sim, é uma 1/1 batendo. Não, uma 2/2. 2/2 que as outras podem engordar ela, cara. É, exatamente. Uau. Mas tem várias versões, às vezes o pessoal faz uns combos mais malucos, né, também. Do side ali, pode fazer o combo do Helm of Obedience com o Leyline, né, que mila todo cara também. Então, ele tem algumas coisas. É um baralhinho bem chato de jogar contra, porque se tu acha que é ruim ter das mágicas anulado, pensa que tu não vai jogar com nada, tu vai ficar tipo assim, tá, eu passo, tu compra uma carta, daí o cara, se bobear, ele dá um descarte instantâneo, tipo, a gente não poder fazer nada com aquela carta ainda. Assim não, tipo, tá, eu baixo um terreno. Tá, no próximo turno, no teu turno eu destruo teu terreno e faço descartar uma carta e te bato com uma 2/2. Se tu acha ruim não ter tuas mágicas anuladas, experimenta não ter terreno. O problema maior desse deck é que ele é um cágado.
ele é lento na terra e ele morre afogado. Como assim? Ele é, tipo, ele é não uma é... barata cágada. tipo, ele não é bom... Tipo, tartarugas são lentas na terra e são boas na água. Jabutis são bons na terra e ruins na água. O cágado é ruim nos dois, né? E esse baralho é mais ou menos isso, tipo... Ele tenta fazer de tudo um pouco, tenta destruir criatura, tenta destruir terreno, tenta descartar a tua mão, tenta te deixar sem recursos. O problema é quando isso vem na ordem errada. Tipo, tu precisa destruir um terreno e vem um descarte, tu precisa matar uma criatura e vem uma destruição de terreno, e assim vai. Então, quando esse deck vem com o flow bom de cartas, vem com a ordem certa das cartas, ele é imbatível. Não tem como ganhar de Pox quando ele vem com o flow de cartas perfeito. O problema é que nem é sempre assim, né? Ou melhor, quase nunca é assim, né? Então, como é que é? Em 0,5% das vezes ele sempre ganha. 17% das vezes ele ganha todas as vezes. Isso. Mas eu tenho um carinho especial por esse deck, porque foi um dos primeiros decks que eu joguei no Legacy. E eu acho que é por isso que o Matheus tem esse ódio mortal, porque ele tinha que jogar contra mim. Mas... infelizmente não é um deck consistente o suficiente. Tem gente tentando botar azul no deck pra brainstorm, pra deixar ele mais consistente. Mãe. Mas não tá dando muito certo. Eu realmente não gosto de jogar contra a destruição de terrenos, cara. Eu acho... é muito frustrante, cara. Tem as mágicas anuladas, tudo bem. Então ainda tem a impressão de que tu tá fazendo uma coisa, mas... Quando tu não tem terreno, cara, tu não tem impressão nenhuma. É foda, e quando tu baixa um terreno, tu vai estar no próximo turno, eu vou conseguir baixar, mas eu vou conseguir jogar uma mágica, e tu passa o turno e o cara destrói, tu não. Por isso que eu jogo de Manaless Dread, cara, já resolvi esse problema. O problema é que daí o cara baixa uma carta e tu não faz nada. não tem Leyline of the Void nessa lista. Enfim, esses foram os decks do Legacy. Existem outros decks, óbvio. Por exemplo, tem o Oops All Spells, que é uma versão bizarra do Manaless Dread. Um Manaless Dread que usa só mágicas. São N os decks que existem, mas que a gente não falou, porque a gente foi atrás dos principais, assim. E com certeza ficou muita coisa de fora, mas já dá pra ter uma ideia boa do que é o meta, da variedade, o que tem de bizarro, o que tem de legal, o que tem de não tão legal, que nem Pox. E basicamente é isso. Como eu disse, é um formato muito legal de se jogar, é um formato bem variável, bem diverso. Infelizmente é caro, mas vou repetir o que eu disse no primeiro episódio. Procure os grupos de jogo de Legacy das redondezas. Geralmente o pessoal é bem legal, o pessoal é muito receptivo para novos jogadores. E no fim das contas eles vão querer mais gente jogando com eles, porque eles não vão querer que o formato morra. Então, com o tempo tu vai conseguir carta emprestada, vai conseguir jogar. Então vale a pena dar uma insistida, porque o formato é muito divertido. Divertido não sei se é a palavra correta. Quando tem que jogar contra alguns decks não é muito divertido, mas certamente é um formato entretenedor.